falar dos alexandrinos. Ah, paz do Senhor, voltamos, irmãos. O celular do meu irmão acabou a bateria bem na hora que a gente tava falando. Então, só vou terminar de falar o que eu tava falando, porque o rapaz, que nem o meu irmão falou, que ele tava falando de Alexandre o Grande. Ele começou a negar Jesus. E naquele dia, irmão, estava muito pesado aquele lugar. Não que não estivesse os outros dias, mas 3 pessoas negaram Jesus naquele dia, entendeu? Eles foram, o meu irmão e um rapaz lá que a gente tinha amizade, eles foram no banheiro, foram tomar água, não lembro, lá no açaí do Japa Açaí. E aí o que aconteceu? Passou um rapaz perto deles e falou assim que Jesus estava aqui, que Jesus não existia, que Jesus estava morto. Aí depois teve um outro que veio pedir, ele veio conversar com a gente, era um senhor, né? Ele estava alcoolizado, já alterado. E aí esse senhor começou a falar assim, que só existia o Pai e o Espírito Santo, e que Jesus também não existia. Aí o meu irmão falou, não, tá faltando um, aí é Jesus. Aí 2 pessoas tinham negado Jesus nesse dia, irmão. Oi, Kleber. Aí foi esse rapaz, ele é afro, né? Ele é afrodescendente, mas ele também, se eu não me engano, ele é não só afrodescendente, mas ele também, se eu não me engano, acho que era da onde? Da Angola? Não lembro onde que ele era. Ele veio pra cá, Ele veio pra cá e tal, e ele começou a falar dos estudos dele, começou a falar de Alexandre o Grande, de toda essa coisa histórica, judeu, sabe? Aquele negócio do judeu, negócio que nem Isso. Que nesses caras do manual de aula que distorcem. Aí o que aconteceu? Ele também foi lá e começou a falar que aquele que a gente glorifica como Deus não era Deus, que no caso é Cristo. Porque a Bíblia mesmo relata que o próprio Deus deu a autoridade de Deus para Jesus, né? E os judeus também não aceitavam e queriam apedrejar Jesus. E outra, Jesus também disse assim na palavra de Deus, assim, que ele pode dar, ele deu e dá a autoridade de Deus que ele ganhou para quem ele quer. Porque a autoridade que Deus deu para ele pode dar Deus pode dar para qualquer um também. Isso fala em Apocalipse. Sim, e mas a própria Bíblia diz também que ele falou, se dareis autoridade. Peraí, se dareis autoridade, tem outros versículos também de autoridade. Sim. Está de autoridade, que você viu no seu chamado, autoridade, patamares, tem autoridade grande com Deus. Se dareis autoridade para você pisar em escorpiões, serpentes, tem outros também respondem. Então, Deus, ele dá autoridade sobre os céus e a terra para quem quiser. Quando ele fala assim, ó, que Elias, o Elias tinha o mesmo compaixão, mas a oração do justo em você. Ele está falando ali sobre João 14, 12. Que Jesus falou assim, ó, vocês vão fazer obras maiores que eu fiz. Sim. Obras maiores são coisas grandes, maravilhosas, coisas... E para isso a pessoa tem que ter uma autoridade maior. Sim, senão não tem como a pessoa fazer. Você entendeu? Impactante, que nem Deus usou Moisés, Elias. Que nem Deus me usa muito mais que... Deus me usa muito mais que Moisés, Elias e tal e outros. Mas o seguinte, o ponto que é o quê? O apóstolo Paulo e o Senhor Jesus Cristo também. Meu Deus, meu pai falou para mim isso aí. Eu nem que quiser acreditar, acredita. Aí, resumindo, que o meu irmão vai terminar de falar, que... Eu tenho prova, pode ver meu vídeo lá. Aí, para resumir... Que ele faz, Deus é Deus, irmão. Ele que manda em tudo sobre o céu da terra, já era. O cara distorcendo ficou louco. Então, deixa eu responder o Kleber aqui. Clebusco? Não, o Kleber Dias. Ó, Rani. Ó, Sansão. O cachorro bonito. Então, pessoal, voltando ao que eu estava falando em questão a esse mesmo assunto. E esse rapaz, esse senhor, no caso, ele começou a negar Jesus. A hora que ele entrou ali, que ele subiu em cima ali que ele subiu lá no coreto, ele bateu, ele tava com uma bengalinha, ele bateu a bengalinha para chamar a nossa atenção e começou a falar de um Deus mono, né, que é um só, começou a falar de Yahvé, que é Deus, que tá ali na lei, no Velho Testamento e tal. Beleza, até então tudo bem, mas aí depois ele começou a negar Jesus, falou que o que a gente adora não é Deus, começou a falar um monte de coisa. É que nem quando os judeus vieram falar para Jesus, né, sobre essa questão dele ter uma autoridade, falando que ele estava se igualando a Deus. Jesus ali, ele começou a falar, na lei de vocês não está escrito sois deuses, ou seja, não está falando que nós somos deuses daqueles pagãos, ele está falando que nós temos que ser imagem e semelhança. Então a autoridade que Deus dá pra gente quando a gente está sendo usado aqui na terra é a autoridade do próprio Deus, é o próprio Deus. Aí escuta, entendeu? Quando você falou isso, quando ele fala das promessas
para baixo de Hebreus Sim. 6, ele fala assim, ó, vocês têm que ser imitabilidade de Deus. E Efésios O 5 ele fala apóstolo também. Paulo também fala, sede imitadores de mim como eu sou de Cristo. E quando esse cara falou, eu quebrei, aí depois eu falei Isaías, aí começou a falar de Jesus, a Bíblia diz assim que a Bíblia diz assim que Samuel foi confirmado como profeta, cada vez mais, como Deus usou ele cada vez mais. Ele crescia na graça, no conhecimento, crescia no conhecimento, na graça, e crescia o homem de Deus, Samuel, na graça, no conhecimento de Deus, falava com ele muitas vezes, até quando que ele morreu, foi morar com Deus no céu. Samuel crescia na graça, no conhecimento, e Deus apareceu todas as vezes para ele, e um monte de vezes para ele até o final da vida dele, e todas as vezes para ele até o final da vida dele, e morreu em Paraã. E ele também foi, você vê, ele foi confirmado em Paraã, em outros lugares, e morreu em Parã, né? Fala, isso Paraã, Então, onde eu quero chegar? Que Jesus, o cara começou a falar, Jesus também, ele diz assim que Jesus crescia. Por quê? Porque Jesus, ele estudava a palavra. É verdade. Estudava a palavra, orava, Jesus vai estudar a palavra. Ele estava ensinando os caras lá já quando ele tinha 12 anos. Ele já ensinava. Ele estava lá no templo com os doutores. O cara falou, irmão, você está distorcendo a Bíblia. O cara ficou, começou a gaguejar, você não vai falar. Ele está distorcendo a Bíblia. Mas é desse jeito. Então ele começou aí, quando ele começou a falar que Jesus não era Deus e Deus usou o apóstolo Patrick para falar de Isaías, começou a falar de várias passagens que falava da promessa do Messias. Nossa, ele não tinha o que falar. Não tinha o que falar, gente. Várias histórias que eu falei também que tá querendo falar que tinha Atos, né? Nós estamos num tempo onde as pessoas negam Jesus na sua cara. E se você não for uma pessoa que é um cristão verdadeiro, você não vai ter o que falar, você não vai conseguir debater, porque o diabo também conhece a palavra. Ele não conhece os mistérios, as coisas espirituais, mas ele consegue distorcê-la para tentar confundir a sua mente. Isso acontece dentro dos templos hoje. E a Bíblia diz, você esses quer crushes aí, tudo que acontece. 5, mas antes disso você tem que ser perfeito em todas as suas obras. Sim. E faltar em nada, você tem que ser perfeito e completo, tem que ser perfeito e completo em todas as suas obras, e você tem que ser completo, você tem que ser perfeito você tem que ser perfeito e completo, você tem que ser perfeito e completo em todas as suas obras, sem falta alguma. E ainda você quer sabedoria, Deus fala. Sim, você quer mais sabedoria? Peça pra mim. E é e fala pra pedir não duvidando. Se você ainda. falar, que nem Deus mandou falar com uma menina esse dia no Instagram, que eu falo muito com as pessoas também, que Deus mandou mandar as coisas para as pessoas, para todo mundo no Instagram, eu mandei, Deus mandou falar para ela sobre Colossenses 2. Sim. Que Paulo fala assim, que o povo lá de Laodiceia não ia ver mais a cara dele em face de carne, que não sei o que, ele começa a falar assim sobre os mistérios e o mistério de Deus em Cristo. Que a sabedoria, os tesouros, a inteligência, as coisas, tudo, você tem que buscar nele. É tudo em Deus, gente. A Bíblia fala que tudo está nas regiões celestiais ali, que está posto para nós, mas está posto para quem? Para aquele que vive a palavra. Então, se você busca o reino e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Mas o que você tem que mais se preocupar é com o reino e a sua justiça. Você entendeu? A Bíblia porque depois vai acrescentar porque a Bíblia fala que os nossos antepassados, né, os pais da fé, que eles não chegaram, eles só viram de longe as promessas de Deus. Entendeu? Eles só viram de longe, eles não conseguiram pegar, mas eles acreditaram até o fim. Então, através da fé deles, através de como eles viviam, eles eram, querendo ou não, cristãos também. Abraão foi chamado amigo de Deus, entendeu? Então, o Enoque andou com Deus. Então, eles eram, querendo ou não, a imagem e semelhança de Cristo ali, mesmo que Cristo ainda não tinha vindo em carne. Também, amém? Indagar quer dizer examinar. Indagar quer dizer interrogar. Indagar quer dizer examinar. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim que Jesus, Provérbios 8, né? Que eu falei que ele é o aluno que ele vê tudo que o pai fazia e fazia igual. Lá em João 5 ele fala a mesma coisa. Os caras falavam que queria matar Jesus porque ele estava se comparando com Deus. Né? Sim. Porque ele é Deus. Aí a Bíblia diz assim, lá em João 5, 19 e 20. Ele fala assim, tudo que o meu pai faz, ele faz igual. Ele fala que ele não faz nada, que o filho não pode fazer nada sem ver o pai fazer. Ele faz tudo aquilo que o pai faz. João 5,19, né? 19, 20. Ele falou, vocês vão ver obras muito mais maravilhosas que estas, vão se pressionar. Sim. Aí começa a falar sobre a ressurreição, sobre a morte e a vida, sobre a autoridade
do filho, ali, que Deus deu autoridade pro filho, Sim. né, e tal. Outras passagens para quem pode dar para quem quiser também, autoridade, né, que Deus deu para ele também, ou autoridade maior que Deus pode dar uma autoridade maior que deu para Jesus, né, quando ele estava na terra, que é bíblico, que ele mesmo falou. Sim. Fazer obras maior que eu. Deixa eu ver. Mas, como o apóstolo Paulo disse, ele falou assim, ó, autoridade, ele falou assim, ó, não foi o apóstolo Paulo fala isso, mas umas coisas que o apóstolo Paulo me chama a atenção, ele fala assim, ó, não foi para destruir, pessoas distorcem, 2 Coríntios 3, não foi para destruir a autoridade que eu tenho com rigor, foi para edificação. Sim. Edificação, meu irmão, quer dizer também, ele fala em 2 Coríntios 13, não tem nem como distorcer, ele fala, ó, vim no meio de vós, para ver como vós está, para uma palavra de não sei se é de zelo ou de edificação. Aí começa a falar e começa a repreender a igreja. Então o que eu aprendo quando eu vejo um versículo desse? E eu me aprofundo. Deus está falando aí, você vai lá em 2 Timóteo, e Deus me trouxe 2 Timóteo agora. Paulo fala assim que você tem que pregar fora de tempo e em tempo, sim, redarguindo, corrigindo, exortando com toda a unidade de doutrina. Então, peraí, a Bíblia tem doutrina, e repreender é você pontar o pecado da pessoa que está estiver no pecado. Sim, tem que denunciar. Porque hoje nas igrejas o pessoal só sabe falar que você vai sair dessa, que você vai ser curado. Gente, é muito bom você poder ouvir palavras de bênção. Mas só que você tem que ouvir antes, que você tem que se consertar para que você consiga alcançar tais coisas. Foi que nem o vídeo que eu fiz ontem, que entra muito nesse assunto, confirma muitas coisas que foi falado ontem. Por quê? Porque o pessoal hoje, que nem a gente tá cansado de ver, meu irmão tava vendo antes da gente fazer essa live, os pastores geralmente estão fazendo muito culto ainda ao vivo, porque não é todo mundo que pode ir, então quem é classe de risco fica em casa. Então o que acontece? Eles começam só a falar de bênção, não tá falando, tipo, muitas vezes o que acontece? Por que a praga tá aí? Pro povo se consertar. Não é só porque, veio lá da China, do Japão, não sei da onde, lá dos Xing Ling lá. E aí, o que acontece? Não adianta. Queria falar um negócio. Você entendeu? Assim, porque a praga é conserto. Foi Deus que derramou na terra para ir também Deus falar que a praga que derramou foi Deus que derramou essa praga na terra. Sim. E os Illuminati aproveitou para atacar outra coisa também, tipo, imitando igual. Glória a Jesus, Carla. Pode ver que são duas Covid diferentes. Uma Covid, quer dizer, nova e a Covid nova. Então, você entendeu? Então, filho, não adianta. E tem outros vírus que tá vindo. Tem a peste negra, que também Deus vai falar que começou já a espalhar aí. É que nem a Carla Baltazar colocou aqui agora, que a pessoa quer bênção e andar de qualquer jeito. Não é assim, gente. Não é assim. Não adianta. Tem muita gente nas igrejas hoje que estão em N pecados, cada um num pecado diferente. O pessoal acha que, cada um tem sua luta. Gente, essa questão de luta e pecado são coisas diferentes. Você entendeu? Distorce tudo. Não fica distorcendo esse negócio de Paulo, não. Não adianta. É que nem um exemplo. Um exemplo, vou dar agora. Um exemplo, a pessoa que não é casada e quer casar. Ela sofre várias tentações. Sim. E não conseguiu casar até hoje, mas ela consegue suportar as tentações. E vive em santidade. E passa a prova e vive em santidade. Deus está permitindo esse espinho na carne dela para ela suportar, para aquilo que vir para ela vai ser bênção. Sim. Porque a tua graça te bate, onde ela vai suportar e vai vir a bênção para ela depois. Porque, ou outro exemplo, geralmente, o que acontece? O povo hoje tá no terceiro, no segundo, no quarto casamento. Gente, a Bíblia é clara. Se só a morte vai separar o casal, é só a morte. Mas só que aconteceu tal coisa. A Bíblia fala que você só pode largar se acontecer algo grave. No caso, traição, por exemplo. Ou você tá lá sendo espancada pelo cara, o cara não quer mudar de vida. Você entendeu? Beleza, mas só que peraí, o que acontece? Hoje o pessoal, briguei, larguei, não quero mais, agora eu vou casar com outro. Não é assim. Não pode usar o Não é assim. Não é assim. A Bíblia fala, você vai casar? Então você olha bem com quem você vai casar, como você vai levar a sua vida perante a vontade de Deus. Porque se você sair da presença, o seu casamento, a sua vida espiritual vai tudo por água abaixo. Tem que casar com a pessoa certa. Entendeu? Entendeu? O povo não quer abrir mão da carne. Eu ia falar agora, rapidinho. Que eu ia falar, você falou esse negócio, veio um negócio pra falar sobre
Um exemplo, a pessoa tem vários jovens, a maioria na igreja tem problema com masturbação. Tem, a maioria dos jovens tem problema com O masturbação. que eles têm que fazer? Não são todos, mas a maioria. O que eles têm que fazer? Jejuar. Tem que orar, jejuar. Matar a carne. Falar pra Deus, falar, Deus, Galatas 2:20 o Senhor lá, sabe que isso não está agradando o Senhor e eu também estou constrangido, porque bastante fica constrangido. Tira esse negócio de mim. Tem uns que ficam contra, mas tem uns que gostam de ficar ali alimentando e cuidando. É um pecadinho de estimação, como se fosse um bichinho. O pessoal fica assim nas igrejas. E sabe o que acontece, gente? Onde estão os homens que se dizem homens de Deus, que estão lá na frente, né? Que são os pastores, seja lá quem for que está à frente de uma obra. E o pessoal... Como que Deus não está revelando que esse jovem ou essa jovem, ou seja lá, pode ser adulto que tem ali um ministério na igreja, tá em pecado? Eu vou falar um negócio. Fala pra mim. O ano passado eu fui numa assembleia, não vou falar sem Madureira em Belém. Fui no Natal. Ah, tá. Eu olhei pra mocidade e Deus falou assim, tudo em pecado. Se eu voltar hoje vai tudo pro inferno. Eu falei, quê? É. Nossa! Todo mundo cantando em pecado. Eu falei, nossa! Como que os caras permitem a pessoa... Ah, não. É, tem que consagrar, orar e jejuar mesmo. É isso mesmo. E não Então, adianta o povo querer falar que não consegue. Pecar consegue. A Bíblia diz assim que você tem que santificar seu corpo, alma e espírito, ser repreensível até a vida do Senhor. Sim. Mas a Bíblia diz assim, siga a paz com todos. E a santificação, nós entendeu? falei isso ontem. E a Bíblia Hebreus diz 12. assim, o Deus da paz santifica em tudo. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. Sim, Já é verdade. Deus vou falar uma pregação disso daí já. É, tem uma passagem que Jesus fala, né, que a paz dele não é como a do mundo, que o mundo João dá. 14, né? É, João 14, 27. sim. Então, continuando, rapidinho. Eu tava falando mesmo? Tava falando. Ah, sim, seu testemunho é um negócio que eu fui numa assembleia ano passado, 2019. Isso. Eu fui, nós tava fazendo uma obra com os irmãos de São Carlos. Assembleia, não vou ficar falando qual que é, não. Aí, o irmão parou porque ele casou, né, que a menina escolheu errado aí, a menina... Porque ele queria ficar com a minha irmã não queria nada com ele. Eu não quero saber de nada, não. Eu quero só viver pra Deus, melhor coisa. Aí ele não, né? Eu que nem eu não gosto de ficar falando, mas vou só falar isso, não tô tocando, mano, assim, mas eu vou casar com a minha futura mulher e já era. Só era e pronto. Entendeu? Se fizer por ontem, mas se não fizer, deixa na mão de Deus. Sozinho. Continuando. Ai, caramba, o que eu tava falando mesmo? Ah, lembrei, voltando em João. Eu não vou falar de João 5:38, vocês podem ver lá. Eu vou falar de 1 Tessalonicenses 5. E a Bíblia fala para nós orar sem cessar, lógico. E a Bíblia também dá graça e tal. E começa a falar um monte de coisa. Fala assim que para nós pegar o bem, não o mal, tal. Afastar a aparência do mal. Sim. Já é o 15, 16. Mas não sei, o 19, o 20 e 21, não lembro se ele fala assim. Não desprezai as profecias. Ele fala. E ele fala assim para não extinguir o Espírito. Exatamente. Não extinguir o Espírito de Deus. Ele fala assim para você não deixar o fogo apagar no teu altar. Sim. Tem que ter lenha, né? Tem que ter oração, tem que ter jejum. Jejum e tal. Mas o seguinte, você quer falar o quê? Aí nos versículos abaixo, eu falei alguns... Ele fala assim, orai por nós e tal. Ele fala assim, ele é fiel para cumprir todas as coisas. Sim. E tal. Aí começa a falar assim, para você examinar tudo e retente o bem, no versículo 21, não é? Ele fala, examinar tudo e retente o bem. Isso. Tentando sair, não consegue. O gatinho. Examinar tudo e bem. Ele fala assim, Paulo ainda fala no versículo 27. Ele fala assim, para você examinar todas as epístolas. Sim, é para examinar toda a escritura. Todas as epístolas, que nem os crentes de Bereia. Sim. O apóstolo Paulo pregou os caras, testou o apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo pregou o que eles fizeram. Eu vou analisar na Bíblia para ver se é assim, eu vou buscar em Deus. Hoje o povo prega, vocês estão comendo tudo que o povo prega, gente. Vocês não vão na Bíblia. É assim. Meu Deus, meu pai tá não é falar assim que muitas pessoas não estão mais no 2000 anos de história da igreja, estão distorcendo tudo. Tá distorcendo não tudo. Estão mais Tá tem feio, igreja que não tem a característica, não tem mais a reforma. O fim do mundo mesmo. A reforma que veio através de Martim Lutero, que faz 504 anos de reforma. Já vai fazer. As pessoas estão descaracterizadas, algumas igrejas, né? A minha, graças a Deus... maioria. A minha igreja é caracterizada na reforma, graças a Deus. Né? Porque minha igreja, né... Vou falar um pouquinho. Vou ficar, né? Quieto.
Tem outros que estão também dentro da minha igreja, minha igreja está caracterizada, está dentro da reforma protestante. E tem outras igrejas também. Mas agora o ponto que eu vou falar para vocês, tem outras que nem é... Como fala? Que nem eu vou falar agora. Caramba, minha cabeça doendo. Pera aí, irmãos. Você entendeu? Misericórdia. Tem outras igrejas que não estão direito na reforma protestante. O pessoal distorceu tudo. Distorceram tudo. Mas os caras pregou doutrina, isso que eu fico indignado. Sim, Martim Lutero pregou doutrina, todos os reformadores pregaram doutrina. Então por que hoje quer excluir a doutrina da Bíblia? Assim, se vocês não tiverem naquilo que o Billy Graham pregou, eu fiz uma música mencionando o Billy Graham, falava assim, ensina esse povo a se trancar no quarto, porque Amém, Mara, glória a Deus. A Bíblia diz, Deus falou numa música que Graham, eu falei assim, que Graham e Miranda foram exemplos foram referências dessa geração. Foram referências, exemplos. Eu vejo os calvinistas, os arminianos brigando. Se vocês continuar brigando, não tá brigando, para, irmão, Deus já falou pra mim que você está. Eu me aprofundei no calvinismo, no calvinismo e no arminianismo, é o seguinte que eu não fiz teologia, nada, as coisas que é interessante, eu me aprofundei em muitas coisas. Os puritanos também, eu quero... Os reformadores ainda é bem mais ainda. Também, eu me aprofundei, quero me aprofundar mais em outras coisas também. Entendeu? Porque só interessa é o seguinte, que a palavra de Deus é uma só, querido. A palavra de Deus é uma só. E via tudo uma palavra de doutrina. Hoje você vê uma igreja diferente da outra, irmão. Você não vê todas as igrejas pregando uma Bíblia só. Parece que tem 10 mil Bíblias diferentes. Eu peguei um vídeo de uma mulher... É isso que é horrível. E compartilhei aquele negócio do Billy Graham. Deus mostrou pra mim que um cara, que saiu da Deus é Amor, e já falou que quer abrir uma igreja aí... Biblinha aqui. Ele tá querendo comprar uma mulher... A mulher tirou o vídeo. Misericórdia, né? Nem vou falar o nome. Eu falei, nossa, esse cara tá nem vale a pena. Então, Deus falou pra mim assim, se vocês não tiverem naquilo que Deus usou o Billy Graham pra ensinar, se vocês não tiverem naquilo que o Billy Graham, se vocês não tiverem naquilo que Deus usou o Billy Graham se vocês não tiverem naquilo que Deus usou o Billy Graham pra ensinar, o Davi Miranda, olha o Davi Miranda, hein? O Davi Miranda, o Billy Graham, quem mais estava vindo? A Assembleia de Deus. O negócio da Rua Azusa. Tá? As verdadeiras igrejas saíram já da Rua Azusa. Por isso que Deus mandou falar sobre esse de um super avivamento. Se vocês não tiver enquadrado com essas igrejas, e que eu já falei outras pessoas de reformadoras das coisas, vocês não vai subir. Não vai subir, irmão. Não vai, tô falando pra você que não vai. A igreja do Billy Graham... O pessoal acha que pro céu é de qualquer jeito, não é não? A igreja do Paulo Júnior é uma batista reformada. Sim. A do Billy Graham o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Mas você tá questionando as batistas de hoje que é moderna? Tem muita batista que é só modernidade. Tem umas Bíblia. Tem umas que pregam a verdade, mas tem umas que não. São poucas que pregam a verdade. Não adianta ficar passar a mão na cabeça. Tem uns que pregam a verdade, algumas coisas específicas que Deus usou para falar e com outros, mas tem outras que não, alguns né? Outras igrejas imitam, você vai falar alguma coisa? Eu vou ler aqui um negócio. Então só isso daí, se você não tiver enquadrado naquilo que Deus ensinou esses homens de Deus, ainda Deus vai falar na música, negócio de avivamento, que eu falei assim, Deus, o Senhor é o mais que me usa em todos os avivamentos. Falei assim, meu Deus, meu Pai é o mais que me usa em todos os avivamentos, que eu sou completo e tal. Aí eu falei assim, Deus, eu vou falar assim, Deus, usa essas pessoas no chamado delas no avivamento, no chamado delas. Aí Deus mandou falar de Grã, eu falei assim, como se o Senhor, Grã, ele não ficava nem Grã, nem, eu falei assim, nem Billy Graham, eu falei assim, nem Grã nem Miranda ficava nem no modismo, nem no secularismo. Ensina esse povo a se trancar no quarto, como eles, ou no monte e tal. Né? Mas é o seguinte, o que? Vocês têm que orar, não é toda a doutrina que a Deus é amor ensina... Que é da vontade de Deus. Mas o seguinte, as doutrinas todas da reforma protestante são de Deus, que é bíblica, da palavra. A doutrina de Deus é amor também Só a Escritura. E
que o Big Gran também ensinou a Assembleia também ensinou a Batista Reformada também e outras. Mas o seguinte, o que eu quero chegar para terminar para minha irmã falar? Eu vou falar um negócio para vocês. Mas outras igrejas, irmão, se não tiver enquadrado com a Bíblia, não vai ser salvo. É verdade. Tem que ser enquadrado com a Se Bíblia. você não tiver semelhante à Bíblia, a sua forma de viver e o seu ser, né, de dentro pra fora, Aí eu vou falar para vocês agora. não vai entrar, não. Fiquei 7 anos no monte, gente. Entendeu? Em seguida, aí deu uma parada agora no começo de 2020. Eu fiz uma campanha, depois Deus falou pra mim coisar, parar, depois Deus mandou voltar agora. Por que você acha que eu vou na campanha fazer essa campanha? Irmão, eu vou interceder pro mundo, irmão. Né? Vou interceder pro mundial, mano. Não vou... Será que o pessoal das igrejas tá Você intercedendo? entendeu, irmão? Fazer... Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou orar e jejuar, irmão, tanto pelas pessoas do mundo e pras pessoas que precisam. O pessoal precisa, Deus tá querendo convencer Abrir o povo. olhos, sem tirar Abrir olhos os de pessoas olhos. que tá com o bichão no ouvido e Sim. olhando, não entendendo nada, que nem Paulo falou, Jesus falou sobre Isaías. Isaías vê, mas não compreende. Né? Tem que ser espiritual mais, irmão. Tô falando que tem que ser médico, tem que ser espiritual. Tem pessoas que tem que ser mais espiritual no chamado. Tem pessoas que tem que ser mais espiritual nos chamados deles. A minha irmã vai ler, depois tu me fala. Eu vou ler e vou falar, no caso. Então. Em João 7, do 15, depois eu vou ler, se não me engano, até o 20 e pouquinho aqui. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, nós tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7, tá? Do 15 para baixo. Evangelho, viu? Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Jesus pergunta, né? Eles falam. A multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra e todos vos maravilhais. Pelo motivo de... Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Versículo 24 é muito forte. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem? Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Quer que eu falo rasgado? Os fariseus eram instruídos... É pesado, né, irmãos? Na lei, pesado. na letra que mata, mas no espírito que vivifica não tinha discernimento, não tinha revelação do Espírito então, de Deus. Eu vou falar em questão esse versículo. Como que as pessoas de igreja, principalmente as igrejas modernas, que excluíram, banalizaram e retiraram a doutrina bíblica, né? E aqui o próprio Jesus está falando que a doutrina não é dele, é de Deus, ou seja, que ele está fazendo a vontade do Pai também através da doutrina que é bíblica e o povo tirou. O que está acontecendo? E outra, só pega essa, ele passa essa doutrina tanto pros profetas e pros apóstolos. Sim, mas Jesus já começou a falar ali. Deus me usa para falar muito esse versículo esse tempo, porque quem não tiver fundamentado em Jesus, os fundamentos foi dado pros profetas e pros apóstolos, profetas, os fundamentos que Jesus recebeu, passou pros apóstolos, pros profetas, se você não tiver, você vai ser um templo santo. Se você tiver nesses fundamentos, as doutrinas, foi para que Jesus passou pros apóstolos, pros profetas, você vai ser um templo santo. Se você não tiver, se a pessoa não tiver, não vai ser. Agora, só para complementar esse que a gente falou, que você falou de templo santo, eu vou ler um negócio que Jesus fala também em Mateus 23, quando ele censura os fariseus, né? Eu gosto de uma passagem que ele fala que é doutrina. Ele tá falando da disciplina do corpo. Aqui, ó. Ele fala assim, ó, vou começar no versículo 25 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos,
Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Olha o peso desses versículos. Você entendeu? Só você ler Romanos, o peso desses versículos. Só você ler Romanos 2, do versículo 21 até o 29. Ou seja, ele tá falando que tem muitas pessoas que seguem muitas vezes a disciplina do corpo, mas só que eles não são convertidos, eles só seguem por seguir. Não teve a conversão, aquele convencimento que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, daquela promiscuidade, aquela questão de você parecer carne de açougue por aí. Só que, tipo assim, a pessoa só faz a depravação, a prostituição, a adulteração do seu corpo. Eles só querem mostrar por fora. Eles... A pessoa adultera as coisas. Um exemplo, ela tá na igreja, ela começa a fazer tudo errado, e na vida dela o mundo espiritual, ao invés de ir pra frente, vai pra trás. Gira tudo de jeito ao contrário, que você falou agora. Então ela quer dizer o quê? Prostituir. A pessoa tá prostituindo as coisas, as coisas... Mas está se prostituindo tanto espiritualmente a vida do chamado dela. Sim. E depois como fala? Espiritualmente primeiro, né? A pessoa está se prostituindo espiritualmente primeiramente. E depois ai, minha cabeça doendo. E fisicamente, né? Depois. Aí o que acontece, pra eu falar pra vocês? Ali em João 7 ele tá falando da doutrina. Ali, agora que eu acabei de ler em Mateus 23, ele tá falando de novo da doutrina a qual o pessoal exclui, né? O pessoal exclui da Bíblia. Sim, vocês estão entendendo? Então estão excluindo, sendo que Jesus fala que até Senhor do sábado ele excluem que Jesus é Deus, excluem a doutrina que o próprio Jesus, nele mesmo, ele trouxe até mesmo no corpo dele, o apóstolo Paulo levou isso também pro corpo dele, que ele fala, carrega em mim as marcas, no meu corpo as marcas de Cristo, né? Isso. Então o que acontece, gente? A música que eu tô fazendo agora, que eu vou terminar, chama marcas, eu acho. Aí o que acontece? O que acontece em questão a isso? Ele tá falando ali que o pessoal só quer mostrar uma aparência. Tem muitos que quer seguir uma doutrina ali do corpo, uma disciplina, pra você se manter santificado, mas isso é de dentro pra fora. Não adianta você só fazer por fora e por dentro, que nem fala ali, você está cheio de iniquidade, cheio de pecado, porque a Bíblia fala que o que contamina o homem é o que sai. Jesus, entendeu? É o que sai do seu coração. Jesus, ele fala dos dons do fruto do Espírito Santo de Deus. Sim. Aí ele fala assim, os dons, ele fala dos dons do fruto do Espírito Santo de Deus. Ele fala assim, você dá o hortelã, gominho, dízimo, mas você não prega sobre paz, justiça e começa misericórdia. Isso são dons do fruto do Espírito Santo de Deus. Tá lá em Gálatas 5:22, 23. E o pessoal... Longanimidade, domínio próprio, paciência, longevidade, fé, amor, entendeu? E o pessoal que prega muitas vezes prega distorcidamente. Anda tudo junto. Prega distorcidamente, porque quer pregar um amor que na verdade é carnal. Escuta, triunfalismo. Próprio, ele gera e articula todo o corpo de Cristo, Jesus. Mas onde você quer chegar? Que domínio próprio é você guiado pela justiça de Deus. Sim. Entendeu? Paciência é você ter misericórdia também. Você entendeu? Agora, a paz é caridade, porque quando você tem amor, você tem paz. Sim. Então longanimidade, paz. Mesmo que venha pessoas endemoniadas te encher o saco, o Espírito Santo ele te traz paz. Né? A Bíblia mesmo fala que você vai irar e você não vai pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Por quê? Porque você está com o Espírito Santo. Você vai estar ali, que nem Deus quando ele fica irado. Ele vai estar expondo aquilo que ele está sentindo mediante ao pecado da pessoa. As pessoas distorcem o versículo assim, que Jesus clamou no Espírito, falou, Pai, te agradeço. O Senhor ocultaste para os sábios conforme a lei. Conforme as coisas sábias das coisas do mundo. Sim. E instruídos, ele estava falando dos fariseus, que era só na letra. Sim. Mas o Senhor revelaste para os humildes. Humilde para aqui se refere a uma pessoa que ela se rasga, que ela se quebranta, que ela busca muito. Ela se faz servo, ela se submete. Por isso que ele fala das traduções, peque. Sim, porque então a pessoa é humilde.
E a pecado é a humildade. Então, a humildade é um dos dons dos dons do fruto do Espírito Santo. A humildade também, ela coordena todo o corpo do corpo de Cristo também, dos dons do fruto do Espírito Santo de Deus, a humildade. Por quê? Porque a humildade também cabe no domínio próprio. Sim. Cabe no amor, cabe na humildade, cabe na fé. Por quê? Porque nem você falou assim, irai-vos e não pequeis. Então, peraí, quando você irá, Jesus ele irou, mas ele não pecou. Ele é santo, ele nunca pecou. Então ele arrebentou tudo na ilha santa. Então, existe a pessoa que ele estava numa indignado ira. Com o pecado. Entendeu? Por isso que ele ficou irado e ele não pecou. Porque o pecado incomoda Deus. Não, a Bíblia diz que chega na... né? Você entendeu? A Bíblia diz que a malícia era grande, que Deus mandou tantos outros profetas para em Nínive, fala em Apocalipse que tem chegado ele fala assim, ele fala assim, sai da grande Babilônia, sai, porque tem chegado a negócio de chaga, pegar iniquidade, né, ele fala, sai da Babilônia, ele fala, Apocalipse 18, sabe, porque os pecados dela têm chegado na minha narina. Sim. Então quem está na Babilônia tá tendo, vem de estar casado com o meu, vem de estar casado com o meu Deus, vem de estar casado com o meu Deus e meu Pai celestial e também casado com Jesus, tal, com o Espírito Santo de Deus, tem intimidade e tal, que Deus chamou cada um para ter intimidade no seu chamado com Deus, a pessoa está casada com a Babilônia. É que nem quando as pessoas, que nem o apóstolo Patrick estava falando agora, a gente estava falando de Deus ter nojo do pecado, ser irado com o pecado. O que acontece em questão a isso? A pessoa fala que ela é cristã, mas a pessoa vive no pecado. Gente, não tem como você ficar meia boca com Deus. Não tem como você tá com o diabo e tá com Deus ao mesmo tempo. Não dá. Ou você vai servir um e vai agradar o outro, ou você vai amar um e vai aborrecer o outro. Meu irmão, que nem eu falei, eu não sou completo, eu já ajudei muitas, faz 7 anos que tem de ministério, eu ajudei muitas pessoas, e muitas pessoas ficou bem com Deus na igreja, até hoje tá, e umas 10 voltou para... Mas por que essas 10 outras voltou para trás? Porque não parou de obedecer a doutrina. Sim. Parou de obedecer a Deus. Porque quando a pessoa para de se disciplinar espiritualmente, a Bíblia diz, como você recebe o dom do Espírito Santo do alto e você prova, você não volta para trás. Então esse é aquele que é o inconstante? É aquele que é o constante. Constante, aquele que é convertido. Ah, tá. Achei que você estava falando do inconstante que volta. Aí ele fala sobre o que volta. Que é o inconstante, no caso. Que eles estão calcando o pé, que eles estão crucificando do Filho de Deus de novo. Então, a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Que nem eu vou falar agora. Esses que estão pecando, vocês têm esperança ainda. Eu tenho tempo, diz assim, que quem perseverar até o fim vai ser salvo. Mas ele está falando tanto para os santos e tanto para aqueles também que têm uma chance. Mas só que tem que ver, tem pessoa que não quer parar de pecar, não. Quer continuar do jeito que tá e tá achando que Deus tá fazendo. Quer ficar naquela desculpa. Que nem quando Jesus falou, a carne é fraca, o pessoal se apoia nesse versículo, isola ele, se apoia pra falar, mas eu pequei porque a carne é fraca. Mas Deus conhece sua intenção, meu querido. Porque o pecado tem que ser um acidente. O que é um acidente? O diabo jogar algum mau pensamento e você alimentar ali um tempinho, aí você fala, nossa, o que eu tô fazendo? Tá repreendido em nome de Jesus. Você entendeu? Isso é um acidente. Agora você fala, nossa, aquela mulher é casada, ela quer ficar comigo. Nossa, mas a bicha é bonita, hein? Aí você fica ali premeditando o pecado até cair. Isso não é acidente. É uma escolha. Esse versículo que eu vou falar, que Jesus falou assim, não trabalhar pelas coisas do mundo, as coisas que perecem. Sim. E sim as coisas que é para a vida eterna. Exato. Aí ele fala, não sei o que, ele fala, porque Deus me enviou o Filho do Homem para selar, para te dar o selo. E isso fala lá em Apocalipse 14, que aqueles que estão selados, e outros também, que eles têm o nome do Pai e do Filho na testa. Sim. Estão marcados, a marca de Deus, né? Eles estão selados, fala em Efésios, capítulo 1, 13. Sim. Efésios, capítulo 1, 13. Aí, então espera aí, deixa eu só cuspir aqui que tô sentindo dor. É complicado, né? Aí fala assim, pra vocês crerem naquele que me enviou. Ele fala, eu postei. Aí ele tá falando, quando a pessoa fala o alternativo do trabalho, alternativo, ela tá fazendo tudo, tá se prostituindo com o mundo. A pessoa tá se adulterando, olha que forte, olha que revelação forte. Que Romanos 6. O pessoal não tá satisfeito. Que Romanos 6, versículo 12 fala. Do jeito que Deus fez eles. O que Romanos 6, versículo 12, 13, 14 fala? Ele fala no 11 do 12, ele fala assim,
Vocês estão chamados para ser instrumento de santificação e e justiça. justiça. Não de iniquidade. É. O que fala em Colossenses 3, versículo 4 a 3? Fala das coisas do alto? O primeiro fala, o segundo também fala, o terceiro ele começa a falar assim, o terceiro e quarto fala assim pra ele, pra não, mortificar os membros. E não ser uma pessoa Eu li isso ontem desfreada. também, sim. Olha que forte, então peraí, se você tá desfreando, trabalhando errado, Do 1 ao 17 ele fala tudo. quando em Gálatas, Deus mandou falar pra mandar uma menina ontem, ela falou que era tudo que era de Deus, eu vou falar com a menina da Assembleia Sim. ontem, ela falou, nossa, eu tenho, se quiser, eu permiti falar pra ela, eu posso tirar um print pra postar. Ela falou, nossa, como que eu queria, faz tempo que eu queria que estava de Deus falar comigo. Deus mandou falar pra ela assim que ela ia fazer faculdade, não é pra ela desistir não. Glória a Deus. E ela falou assim, nossa, Deus, um pastor, eu não sei nada pra falar isso comigo. Eu falei pra Deus esse dia que eu não tinha capacidade. Aí Deus mandou falar pra ela assim que ela tem capacidade pra ela fazer outras coisas. Deus vou falar sobre o pai dela, outras coisas. Que eu mando mensagem, Deus mandou mandar um mas eu mandei Gálatas 4 pra ela. Só fala dos tutores, que ela tinha que ficar mais debaixo da autoridade dos pais, mas Sim. primeiramente de Deus. Primeiramente Obedecer de primeiramente Deus. Deus, depois os pais. Aí que fala aí sobre que Deus chamou ela para ser filho e tal. Para passar dos deuses, começa a falar. No versículo, não lembro se é o versículo 12 ou 11 ou 10, que aí fala assim, ó. Para as promessas se cumprir na sua vida, você tem que fazer por onde? Tipo isso que ele tá falando, Deus vou falar isso pra ela, onde Deus me deu a revelação dentro da palavra. Falar assim, ó, aí tá falando que vai passar dias, tempos e anos. Então você tem que fazer por onde, pra Deus cumprir aquilo que Deus na sua vida para te dar. Cumpriu? Agora vai passar mais dias, mais meses, mais tempo ele vai cumprir. Aí no versículo ele fala no versículo 12, que é o ponto-chave. Eu vim a vocês, irmãos. Ele fala assim, eu vim com vocês, irmãos amados. Não lembro o que ele fala assim. Eu não lembro com que ele fala, mas ele fala assim não tirando o povo de Gálatas, Paulo fala, mas ele fala assim para mostrar para vocês que eu não vim trabalhado em vão. Né? Você entendeu? Então, olha que forte que revelação. Vou voltar lá em João 6. Fazer o quê, né? Não trabalhar e para o quê? Em vão. O que ele fala em João 10? Ele fala assim, ó, chamai os ceifeiros porque... João 10, vou mandar em 2 em 2. Sim. Aí ele vai falar assim que o trabalhador é digno do seu Salário. tanto espiritualmente, tanto materialmente. Sim. Correto? Que é bíblico. Aí começa a falar assim sobre a pregação. Tá pra lá, né? Tá pra lá. Não. Anne? Tá pra cá, acho que debaixo do carro. Então ele fala da pregação, sobre você entrar dentro da casa, se dá a paz, se não der a paz, você sacode o pé, tal, se for a paz, você entra. Aí fala assim pra não sair pra você comer, que colocar diante de você. Fala que não é pra levar nada. Aí começa um monte de coisa. Deus vai sustentar. Aí vai. Então, olha, Jesus está falando sobre tanto em Abacuque, Deus usou Jesus para falar em Abacuque 2, versículo 4, que o justo virá pela fé, que ele estava na vigilância, e Abacuque estava orando, e Deus vem com a visão para ele, ó, escreve na tábua do teu coração. A visão aí fala que não vai acontecer, não vai tardar. Quem passar vai ver, né? Ele fala. O justo vai viver pela fé. Aí Jesus, olha que forte, ele falou assim, sustentar, então quer dizer o que Jesus está falando, que eu sustento, você vai ver pela fé. Fazer o quê? A palavra se cumpre em tudo. E Jesus, ele falou que ele veio para cumprir a palavra. Em tudo que Jesus falou, ele estava cumprindo. Então, irmão, a palavra é espiritual, tudo. Irmão. Você tem que entender espiritualmente, tem que ser discernido espiritualmente. Sim. Ah, mas eu quero estudar, amém. Mas foi Deus que mandou? Deus tem propósito. Quando ele fala que ele quer que alguém estude. Eu falei pra ela assim, ó, Deus quer que você estude porque Deus quer te honrar. E ela falou mesmo negócio de faculdade. E usar ela também. E usar ela lá. Porque ela pode ser uma missionária dentro da universidade. Da universidade. Entendeu? Você vai falar mais alguma coisa? Complementando. Ai, minha cabeça. Complementando só. Que eu falei de João e ia falar outra passagem. Tá, eu postei hoje. E Mateus aí fala assim, ó, se vocês não arrepender, for Corá, Carfunão vai ser batido ao inferno, Tidom, Tiró, não sei o que, Betsaida, Corazim, se fizesse os prodígios, não sei o que, se ele arrepender. Aí ele fala assim também, tem de Sodoma, que vai ter rigor juízo, para quê? Vai ter menor Ele tá falando assim que vai ser pior, para quem conhece a Bíblia.
do Evangelho, tanto também do Velho Testamento e do Novo Testamento, de um povo que não tinha lei. Porque lá, na verdade, é que lá eles não tinham Cristo, né? Eles viviam, bem dizer, do jeito que queria, que é próprio, fala que Deus entregou eles para os desejos carnais, né, deles, que eles queriam viver de qualquer jeito. Mas quando Deus ele trouxe Cristo para afirmar toda a lei, porque o povo não estava vivendo, eu não vou conseguir viver a lei, aí o povo vivia de qualquer jeito. Trouxe Cristo para poder a gente conseguir viver a lei nele. Paulo, ó, só Deus que já me revelou. O que acontece? Romanos Hoje 7 e Gálatas 5 são o povo a é mesma relaxado. coisa. Gálatas 5 e Romanos 7 são a mesma coisa. Só para deixar bem claro. Você vai falar mais alguma coisa? Vai falar que eu vou pegar, vou falar. Porque que nem eu tava falando agora, irmãos, quando que nem o apóstolo Patrick falou de Sodoma. Naquela época eles não tinham Cristo. E Deus já tinha entregue eles para as paixões. Vocês querem viver de qualquer jeito? Viva de qualquer jeito. Mas depois não reclama. Não consigo viver. Você tem que viver você tem que crer na obra que ele me enviou. Você tem que crer naquela. Não consegue viver nem a graça. Você tem que crer na obra que me enviou. Tá, beleza, assim que não está debaixo da graça, né? Vem pecar de maneira nenhuma. Aí, que eu lembrei agora, que Deus usou para lembrar agora, que eu falei mesmo aqui, estou jogando você no meu peito, na minha cabeça. Que foi que eu vim aqui, que eu lembrei que eu falei agora? Você falou de Romanos 7 e Coríntios 5. Não, agora que eu vim pra cá agora, que eu lembrei. Eu não sei se você lembrou, mas você não falou? Nossa, caramba, hein? Peraí que eu vou lembrar. Lembrei. Ele falou assim, quem crê, João 6, quem crê na obra, se você vocês têm que crer na obra daquele que me enviou, tá? Marcos 16. Ide pregar o evangelho a toda criatura. É uma missão, é uma ordem. Sim. Ide, Mateus 28 também, 16, que ele fala assim, me encontra lá no monte lá e tal. Aí começa a falar, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ide ao mundo, todos os cantos do mundo, para fazer discípulos. Aí Jesus vai no Marcos 16 e fala, ide para o mundo, fecha a porta, olha o gato aí. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Quem for batizado será salvo. Peraí. Quem não crer será condenado. Já falei já o que é crer. O que é crer? Crer. O que é o significado crer? Crer não é só a pessoa falar que crê, ela tem que agir, tem que acompanhar, que nem fala em Tiago. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Eu falei sobre isso ontem. Bíblia. Aí o batismo. Não se submete. Aí o batismo, segura. Tem gente que só toma banho. O batismo. Então, peraí, se você tiver obediente, tem o batismo, está selado, se Jesus voltar, você está salvo. Eu creio e mantenho batismo. Então alguma coisa tem errado. Eu tenho batismo, mas eu não estou fazendo por onde. Não estou vivendo. Não vai subir. Aí já tem que ser tudo. Aí já falou o versículo antes. Tem que ser tudo. Não crer será o quê? Condenado. Eu falo esse versículo que é difícil as igrejas falar, João 3,18. Pode falar João 3,15, gosta de falar João 3,16, 17. O pessoal gosta. Fala 18. Fala 18. Não fala. Eles não falam. Quem que não crê no Filho de Deus está condenado. Se é o verbo, se você não está obedecendo a palavra inteira, então você está condenado. Porque se a pessoa fala que ela crê, se a pessoa fala que ela crê, né, em Cristo, quem tá falando que todo aquele que crê foi batizado será salvo, aquele que não crer está condenado. Não estou dizendo que você está condenado por completo. Você definitivamente. Está marcado para uma pré-condenação. Você está marcado, porque em Tito, Deus usa o apóstolo Paulo para escrever para Tito, e Tito acho que termina as cartas, o apóstolo Paulo termina todas as cartas, o Tito termina, que ele fala lá em Tito 3, versículo 9 e 10, que ele fala assim, não entreis nas genealogias, discussões sobre isso, que a gente mostra também, ele fala para não pregar. Paz do Senhor, irmão André. Enviei você para Macedônia para que ninguém pregue outra doutrina e não sei o quê. Boa noite. Que o mandamento é amor, mas que tem um coração, uma consciência pura. Sim. Eu acho que um coração puro é consciência limpa. Aí fala também das genealogias, sobre o negócio de questões, fábulas, Sim. produzem contenas, ele fala assim para Timóteo também. Aí em Tito ele também fala assim, a questão da lei. Nem sai desse, eles são hereges, porque eles estão condenados. Sim. Eles se condenaram por causa do pecado. Então eles estão marcados. Vocês Sim. estão marcados. Uma pré-condenação. Como Caim foi marcado e como o povo do mundo que segue o sistema babilônico, o sistema do anticristo, está marcado para ir para o inferno. Sim. Veio uma passagem na minha cabeça de Apocalipse, não sei se foi da marca, mas veio do Velho Testamento e do Novo. Agora eu não consigo lembrar, falar da marca assim, desse negócio aí sobre que a pessoa é... Como falar mesmo? É que nem Paulo... lembrei, é que nem 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 3,
Em 1 Timóteo 1, versículo 20, que ele fala naufragando a fé. Ele fala para você ter uma boa milícia, ele fala para Timóteo e tal. Depois ele fala lá para que Jambres e Reis não chegaram ao conhecimento de Cristo Jesus. Ele foi repróximo, não sei se foi repróximo, não sei uma coisa assim. Ele apostataram, uma coisa assim. Alguma coisa da fé. É isso aí. Aí sabe o que eu lembrei? Fora a famosa consciência, né, que as pessoas pegam os próprios doutores pela sua própria o quê? Pra terminar de falar aí. O que eu lembrei foi que nem tá voltando à parte que ele tava falando da condenação. Por que é uma pré-condenação? Porque se você fala que você crê em Cristo, esses tempos atrás eu estava falando disso. Se a pessoa fala que crê em Cristo, mas ela está crendo num Cristo falso que está sendo pregado, que geralmente na maioria das igrejas, principalmente as modernas, é pregado. Eu falo moderno o quê? Em questão de muita vaidade, de muita luxúria e também de muita teologia da prosperidade, de muito sensacionalismo e de muito triunfalismo, você entendeu? E pouca correção, pouca exortação, pouca puxão de orelha, você entendeu? O pessoal não tá denunciando o pecado. É isso que eu tô querendo dizer. Igreja moderna, geralmente, o que eles falam, só amorzinho. Você entendeu? O que eles falam, só amorzinho. Provérbios 4:2, fazendo um favor aí. O que eles falam, só amorzinho e tal. Até Salomão falou. Então, o que acontece? Pra eu terminar de falar aqui pra eu ler. Se você fala que você crê, mas você não está crendo no verdadeiro Deus, no verdadeiro Cristo, nas palavras verdadeiras, na revelação do Espírito Santo da palavra verdadeira para que você viva ela, porque Romanos 10 fala que aquele que crê em Cristo, no Cristo verdadeiro, não no falso, que inventaram por aí, você não vai ser confundido. Então, se você está crendo num falso Deus, porque aí fala que você está condenado, porque ali já fala, aquele que crer e for batizado será salvo, ou seja, crer no verdadeiro. Então, se você não está crendo no verdadeiro, você não vai ser salvo. É uma pré-condenação. Aquele que quer ser entendeu? Maior, tem que servir. E que nem fala que você é uma pré-condenação. Às vezes assim que você quer ser o maior, você tem que servir muito aqui também no seu. Você quer ser maior no seu chamado? Serve bastante que você vai ser maior. Sim. Né? E outra, ele tá falando disso também. Os homens podem te rejeitar, vocês são pedra preciosa. 4, qual? Entendeu? 12. Aí começa a falar do sacerdócio real, santo, que ele quer que as pessoas ofereçam para ele sacrifício agradável, santos, a Deus espirituais, olha que forte, espirituais, para deixar bem linguado. Por isso que fala... Espirituais, por isso que fala que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Ele fala, por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Ele fala em Mateus, só aquele que faz a vontade do meu Pai, vai entrar no reino do céu. Aí que nem falar, ai, bem-aventurado o ventre que te carregaste, o peito que mamaste. Jesus já logo quebrou ali a idolatria a Maria. O que ele falou? Mas bem-aventurado é quem escuta essas palavras e a pratica. Lucas 8 ou Lucas 23? Eu não lembro agora. Lucas 23, 28, Lucas 24. Ele quebrou ali, ó, a adoração a Maria que o povo faz aí, ó, religião que adora a Maria, religião que adora isso, que adora tudo aquilo que não é um Deus verdadeiro. Pode ver, hein? Acho né? que Lucas 23, não, eu quero saber qual que é o que você falou de Provérbios 4. Bem-aventurado quer dizer e cumpre a palavra de Deus, mas eu sei que não dos Lucas. Provérbios 4:2. Então eu vou ler aqui o que ele tinha falado. Provérbios 4:2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Aí, você vai no 3, olha o que o 3 fala, que eu até lembrei, já tá aqui já no o 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Davi ainda fala, que é Salomão, mas Davi ainda fala, se eu não me engano é em Salmos, lógico, que ele fala assim, que ele guardou, né, a palavra do Senhor no coração dele, para que ele não pecasse contra Deus. 19:11. Amém? Então, não adianta, gente. Qual que é o outro? Lucas? Também, quer ver? Lucas? Tem provérbios aí que ele fala Qual? assim. Fala aí mais. Aquele provérbio 16 que ele fala da doutrina com o homem sábio. Deus, ele dá... Deus, ele diz... O homem sábio, Deus revela para ele, tipo assim... O homem sábio, Deus revela para ele as boas doutrinas que saem da boca dele. As boas doutrinas, que é a boa doutrina, tipo assim, Deus revela para ele, sai as doutrinas como doce de favo de mel, doce como doce para a vida, de forma manancial de vida, não sei se é provérbio 16, eu não lembro. Fala alguma coisa assim. Aí quando ele fala que acrescenta, as pessoas, ele fala acrescenta. O sábio, ele acrescenta doutrinas que saem da forma da sua boca. Ele está falando da revelação da doutrina. Sim. Dentro da palavra de Deus.
Ele não tá querendo. Você vê, as pessoas distorcem. Já vê que as pessoas distorcem? Distorce. Que nem quando fala. Tem que entender o versículo. Você tá falando daquele Porque, que eles falam sobre não acrescentadores? Não tem como Salomão falar algo em Provérbios 4 e falar em Provérbios 6 outra coisa. Não vai se contradizer. A pessoa tem que ter o Espírito Santo, ou pelo menos pedir direção para Deus, para que não se enrosque na hora de ler e entender. Tem dois entendimentos. Sim. Esse entendimento você pode pegar lá em Efésios 4, Efésios 4, versículo 14. Não sejais caindo por vento. Aí você pode... Por quê? Aí tem a doutrina verdadeira. Porque lá em 1 Timóteo 4 ele fala: você tem que guardar no ministério. Você tem sido fiel no ministério, tem guardado o seu ministério e tem sido fiel no seu ministério e guardado a boa doutrina. O que ele fala mesmo? Tem que ver os dois lados. Ele fala também que ele quer soberbo e nada sabe, quando fala contra a doutrina. 1 Timóteo capítulo 6. Então a doutrina está espalhada por toda a Bíblia, pessoal. Vocês não vivem ela porque vocês não querem, porque vocês gostam de viver na carne e viver um evangelho falso e mentiroso. Né? Não vou generalizar, mas a maioria das pessoas gostam. Teve um rapaz outro dia, ele chama Rafael. Eu não vou falar o sobrenome, que eu tenho ele aqui no Face, pro povo também não ficar vasculhando. Não, ele nem mora aqui, ele mora em outro lugar. Ele me adicionou, no Face e ele depois pediu meu WhatsApp, aí eu fui conversar. Ele é da igreja, tudo. Meu branco tá pegando, pegar meu branco. E o que aconteceu? Ele falou pra mim que ele não consegue ficar sem pecar. Como, sendo que a Bíblia nos dá todo o escape. A Bíblia mesmo fala que Deus ele dá o escape, que não vai vir tentação que a gente não possa suportar, porque Deus ele dá o escape. Deus não permite que nós sejamos tentados de tal maneira que a gente não possa suportar, né? Então esse rapaz da igreja, ele toca no altar, ele está em masturbação e entre outros pecados aí, porque ele empresta o ouvido dele para músicas seculares, né? Músicas que adoram o diabo, porque não tá adorando a Deus. Tá falando de coisas do mundo. E ele lá coloca um monte de música de sofrência e fica lá, cada um escuta o que quer, tá? Mas o pessoal que tá na igreja tem que seguir a vontade de Deus. Só a frase que o Steven Lau fala, Lawson, não lembro. Launcher. Se o Jesus da Bíblia que você lê não te mudou, eu postei isso ontem. Esse não é o Jesus da Bíblia. Postei isso ontem de ontem. Eu lembrei o negócio agora. Ele escuta o quê? Ele escuta a música de sofrência. Minha palavra é o martelo que esmiuça a penha. Então se você não está dando lugar para falar de Jesus, que Jesus está te exaltando, te repreendendo, então você não é crente. Quer dizer, não é cristão. Porque crente todo mundo é. Crente até o diabo é. É que nem fala aqui, ó. Cadê? Vou ler aqui pra vocês sobre questão todo o nosso ser tem que ser a adoração. A gente tem que escutar o que louva a Deus, engrandece a Ele verdadeiramente. Nós também temos que ser instrumento para isso. O versículo 6 fala assim, Salmo 150. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Quando você está escutando algo que não louva a Deus, com o seu próprio ouvido, você está louvando os deuses de D minúsculo, tá? Sim. Lê 1 Coríntios 14, versículo 1 até o 20, fazendo um favor. 1 Coríntios 14, do 1 ao 20? Do 1 ao 20. Você vai entender, porque o Deus vai te dar um entendimento pra você falar. Peraí. Aí depois você lê... Peraí que eu vou ler esse primeiro. Não, lê Romanos, do versículo 21. Romanos 2, do versículo 21 até o 29, depois você vai para 1 Coríntios 14. Vamos mostrar aqui. Romanos qual? Romanos 2 mesmo. É um livro de Romanos para 1 Coríntios. Romanos 2, do qual? Versículo 21 para o 29. Ah, tá. É a revelação que você falou de Mateus 23, você vai entender. Romanos 21, né? No 21? Romanos 2, versículo 21 até o 29. Romanos 2, 21 ao 29. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se
se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão é transgressor da lei, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Gente, o que acontece? Versículo 21 e por 24, que Deus, meu Deus, meu Pai, te deu entendimento, meu Deus, meu Pai, te dá entendimento pra você falar. Você pode falar, mas pode falar agora que você fala. Não, mas já vou falar, já acabei de ler. Então. Aí, o que acontece, irmãos? É que nem o apóstolo Patrick falou, que é a mesma coisa que Jesus falou, que Paulo tá sempre em cima das palavras de Jesus e tava ali vivendo tudo. De Mateus 23, ele tá censurando aqui o pessoal também. Por quê? Porque ele tá falando que nem Jesus falava que os fariseus, eles atavam fardos, né? Atavam fardos pesados e difíceis de carregar. E que nem com o dedo eles queriam ajudar as pessoas, porque nem eles mesmos conseguiam viver aquilo que eles estavam obrigando as pessoas a viver. Por quê? Porque eles queriam mandar, queriam somente, eu gosto de ser chamado rabi, que nem os pastores hoje. A maioria dos pastores, não vou falar todos, mas a maioria dos pastores dessas igrejas hoje, eles são assim, eles querem que a gente fica babando eles querem que a gente fica dando presentinho. Aí o dia do pastor, o dia não sei do que, o dia do filho do pastor. Aí, os caras vinham querer pegar Jesus herodianos e os fariseus querem pegar Jesus. Aí o que acontece? Mestre, rabi, o Senhor ensina a palavra de Deus corretamente, o caminho da verdade, e não julga a aparência do homem. Não devemos dar tributo a César ou não. Me dá uma esfinge aí, hipócrita, que me testai. Me dá uma esfinge aí. Então, o que é de César é de céu, o que é de Deus é de Deus. Então, o que acontece, gente? Ele já tá falando aqui, como que você fala, que nem quando Pedro, ele foi repreensível, ele estava agindo como gentil, mas queria obrigar os gentios a viver como judeus, sendo ele judeu. Aí, quando o pessoal da circuncisão chegava, ele começava a se afastar do outro pessoal. Por quê? Porque ele começou a ter vergonha do outro pessoal que ele tava ali comendo, bebendo e conversando, ali interagindo, mas quando o outro pessoal chegava, ele ficou com medo, ele temeu ser julgado, então ele foi dissimulado. Entendeu? Aí Paulo já falou, repreende Pedro, porque ele era irrepreensível, repreende ele na cara. Porque ele estava sendo levado quase para onda de doutrina. Sim, estava levado. Aí o que Pedro fez? Ficou quieto, ele aceitou a repreensão porque ele estava errado. É diferente de muitos hoje, porque hoje a igreja, carnalmente, ela é pastoral por conta da invenção do homem. O apóstolo Paulo era irrepreensível. A invenção do homem. Eu também sou irrepreensível. O apóstolo Paulo também fala aí para você ser. Por causa da invenção do homem, porque a igreja ela é apostólica, ela não é pastoral. Você viu aquele negócio, presta atenção do sacrilégio? Sim, é aquela pessoa que faz sacrifício, tanto de tolo e tanto quem sacrifica ídolos. Porque eles estão fazendo o quê? As pessoas que idolatram, esses jovens gospel, por exemplo. Eles estão fazendo sacrilégio. Se você aprofundar, a pessoa está idolatrando o quê? A pessoa fica gastando tempo passando maquiagem na cara. Também. Idolatria. É idolatria da vaidade. Vaidade, luxúria, ostentação, anel, todas essas coisas que é do mundo. Fala Sim. Você tá saqueando e sacrilegando o seu corpo. Tá fazendo culto. Você que fala que não pode, mas e tá fazendo. Não. Tá falando que não pode adorar os santos lá da católica. Aí tá lá a pastora, entre aspas, tá, gente? Que não tem pastora. Tá lá em cima do altar, Jezabel Zona, toda cheia, parecendo patati patatá, cheia de joia, cheia daquilo, adulterando o próprio corpo, tirando aquilo que é original, feito em mais semelhança de Deus, e fazendo sacrilégio e adorando demônios no próprio corpo. É o que o apóstolo Patrick falou agora. Não pode adorar santo, mas tá lá. Como eu sou linda. Tem que ficar linda pra Jesus. Não existe isso, irmão. Você já é linda, imagem e semelhança de Deus. Tem pessoas que idolatram até pessoas famosas. É isso que eu tava falando, o pessoal idolatra todos esses jovens aí, gospel. É que nem eu ouvi uma mensagem do Luiz Hermínio, uma frase. Não estou generalizando todos, viu? A maioria. E eles gostam de ser idolatrados. Dá até vontade de citar nomes aqui. Que a maioria gosta de ser idolatrado. Ama ser idolatrado. Vai lá, quero bater não sei quantos views.
Aí vai lá, gente, fica lá usando os trouxa que fica lá idolatrando eles. Aí os jovens gospel são os que mais têm tendência e carnalidade pra cair nisso. A maioria. E acha bonito. Até onde eu sei, Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Quem deve ser adorado em questão de adoração é só Deus. Eu vou ver, ó, o pastor Paulo Júnior postou. Eu vou ler o negócio de Coríntios aqui. O pastor Paulo Júnior postou, o pastor Paulo Júnior falou assim, pastor Paulo Júnior postou assim, exposição do livro de Ageu, eu nem vi. Então, hoje é o quê? Domingo? Hoje é. 7 horas eu vou ver ainda a pregação. Qual que é? Tenho certeza que tudo que Deus usou pra falar aqui... Vai confirmar. Lá. Eu nem vi o vídeo dele É 1 Coríntios 14. Abre o Instagram agora, não perca. Canal do Fez do Evangelho. É 1 Coríntios 14. John Piper. 1 Coríntios 14. Hã? 1 Coríntios 14. Até o 20. Do 1 ao 20, tá? Eu vou ler aqui. 1 Coríntios 14, do 1 ao 20. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para identificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo e o que fala será bárbaro para mim. Versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em línguas desconhecidas, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Sim. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Tá, peraí. A Bíblia diz assim, eu ensinei uma doutrina da língua, você lembra? Eu morava em outra casa, faz 4 meses que nessa casa. 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre a língua dos anjos. Sim, eu lembrei disso. 2 Coríntios 12, ele fala sobre o dom de línguas e diversidade de línguas. Sim. Então são 3. Então, tem pessoas aí que eu vi esse tempo distorceu. Distorce, o povo distorce Continua. direto. Agora o versículo 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Olha que forte, na minha própria inteligência. Tá? Ele fala em línguas e Deus interpreta para ele na inteligência. Sim. Conforme a palavra de Deus. Sim. E conforme o discernimento e a intimidade que o apóstolo Paulo tinha no chamado dele com Deus. Sim. O que Jeremias falou? Clama a mim te responder-te-ei no céu das coisas grandes. E ele fala assim que não tem como Jacó e a aliança que Deus fez com Jacó na defesa de Davi, como fala? Deus nos postar. Se desfeita. É a mesma coisa, não tem como, porque é a mesma coisa se não tivesse dia
Noite. Não tivesse sol, não tivesse... Não tem como, porque tem que ter sol e tem que ter lua. Então, peraí, são o quê? Ele tá explicando. Que tudo se completa. Aê! Então, para você entender, você tem que fazer o quê? Ele tá explicando aí. Ele tá ensinando. Deixa eu falar aqui o Isso ele 20. fala em Jeremias 33, lá ele fala dos versículos dos 20 e pouco para baixo. Irmãos, não sejais meninos... o último versículo que eu vou ler dessa parte. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Ou seja, sejam maduros, sejam maduros. Adultos no entendimento. O pessoal não tá tendo maturidade para viver. Na brincadeira, tem uma entendeu? Brincadeira boa, saudável. Sim. E adultos no entendimento. Você tem brincadeiras puras, né? Tá falando que você é como menino na malícia, porque pra você ser uma pessoa pura nas brincadeiras que você faz, aquela malícia pura que o apóstolo Patrick falou agora. Agora você tem que ser maduro no entendimento. Por isso tá falando adulto. O adulto fala ali que nem em Hebreus, que o alimento sólido é só pros perfeitos, é pra aquele que tá maduro espiritualmente, adulto. Maduro. Agora o pessoal é que nem... Ele fala assim, os rudimentos da palavra sólido, do entendimento da palavra sólido, os rudimentos da palavra sólido, os entendimentos da palavra sólido, os rudimentos da palavra sólido, né? É só para os perfeitos. Sim. Ele sabe discernir entre o bem e o mal. Né? E também lá em 1 Coríntios 13 ele fala que quando ele era menino, ele fazia as coisas de menino, mas agora ele não é menino mais. Ele fala... Sede adultos no entendimento e menina malícia. Ele fala lá para você andar como nécio, não como... Quer dizer, Deus me perdoe. Para você andar como sábio, não como nécio. Né? Você vai falar alguma coisa? Você entendeu? Ande como sábio, não como nécio. Porque às vezes assim, acorda quem está vendo que Cristo te resplandece. Os tempos são maus. Né? Os tempos são maus. E fala, não enchei-vos com vinho onde há... E sim sede cheio do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Fala que não é para entristecer, né, o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E agora eu vou entrar nisso, né? Se você quer andar como nécio, anda. Porque você vai ser, porque não tem dois cegos andar, ambos cairão a cova. Sim. E o outro tem como cego guiar o outro. Das virgens, prudente das cinco das loucas. É a mesma coisa em Atos 2, estão bre. Não, ele falou, não estão. Misericórdia. Cumpriu. Se cumpriu o que disse em Joel. Joel 2, que derramarei nos adultos, anciões, tal, sobre toda a carne. Pessoas, toda a carne. Que meus filhos terão visões, revelações, profetizarão e tal, terão, né? Vai ter revelações, visões, profecias, e sonhos, revelações, profecias, visões. Revelações e tal, e profetizarão. Entendeu? Aí começa a falar. O dia do Senhor que invocar o nome do Senhor será salvo. Beleza? Você falou esse negócio aí sobre a pessoa ter minha cabeça tá doendo. Tá vindo. Novidade. Tá vindo uma pessoa em cima do Vale Verde. O que você falou mesmo negócio de. Do quê? Sede adultos no entendimento e na malícia. Eu lembrei de uma passagem que tem. Falei de 1 Coríntios 13 também. Sede adultos no entendimento. Eu lembrei, para você ser adulto no entendimento, você tem que ter discernimento. Sim. E ele fala, né? Pra saber julgar corretamente. 1 Coríntios 12, não é? Fala do discernimento. E outra, veio uma passagem que ia falar isso de 1 Coríntios. Lembrei, João 3. Qual? João 3. 27 em diante, fazendo favor. Tá. Então o versículo 36 tá bom. Aí seria depois 2 Coríntios 2, do versículo do 1 até o último versículo. Não, peraí, fala qual é. João 3, não é? Do 27 em diante que você falou? Do 27 em diante. Até o 36? Tá. Então eu vou ler aqui, João 3, do versículo 27 ao 36. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma senão lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste
e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra. E fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Pesado, né? Bem pesado. 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2. Deixa eu colocar aqui 2. Qual? Do 1 em diante. 2 Coríntios 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Perdoe, 2 Coríntios 2. Falei 2, aí eu falei 3 sem querer. Mas eu tô lendo 2 Coríntios 2. Ah, então tá certo, eu que... Continua. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Tá repreendido em nome de Jesus toda a seta de Satanás. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deve antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Olha o zelo de Paulo. Não desanime. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Ó, e a quem... Você entendeu? Aí tem que estar falando, ó, pra você, ó, eu vou mostrar o amor, quero que repreende e mostre amor pra pessoa não desanimar. Mas tem um Sim, tem que que repreender. desanima e não quer aceitar, fecha o coração. É dizer assim, Endurece. que Deus fecha e abre quem quer. Sim. Aí se a pessoa não quer ela desviar, ela vai desviar por quê lá? Porque ela quer. Porque ela não quer aceitar o quê? Não quer aceitar a verdade. Continue. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Vê se o Rami tá aí. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vai falar disso agora. Acabei de falar sobre quem que Ai, tem o minha conhecimento para a vida e para a vida, quem que coisou por quê? Quis. Porque falsificou, ele vai falar agora, ele fala do Tá caráter. falsificando, Olha né? que forte, o título é tão forte, ele fala do caráter do fruto do ministério de Paulo. Sim. E fala do conhecimento, da fragrância. É um exemplo, né, de uma pessoa convertida esse capítulo. É que tem um conhecimento Sim. verdadeiro de Deus e vive o seu chamado, conhecimento verdadeiro de Deus, vive o seu chamado na palavra de Deus, que tem o conhecimento verdadeiro de Deus, e vive o seu chamado, né? E pratica a palavra de Deus, executa e cumpre. E pratica, executa e cumpre toda a palavra de Deus de Gênesis Apocalipse, né? Gênesis Sim. Apocalipse. E Apocalipse.
E também vai falar sobre a pessoa que falsifica, que adultera. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para vida. E para estas coisas quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém? Então eu quero falar sobre esses versículos aqui, porque os demais o apóstolo Patrick já falou e também até falou desses. Mas quando ele tá falando aqui, ó, pros que se salvam, pros que se perdem, por quê? Porque não é culpa nossa quando a pessoa não quer aceitar a palavra de Deus. Que nem uma vez teve um cara aí, um líder de jovens. A Bíblia diz assim que há dois ele diz assim que ele tá falando dois caminhos, tá falando do livre-arbítrio. Porque teve um líder de jovens uma vez que veio falar assim que a culpa era minha, porque o fulano desviou, que a fulana se desviou, que uma amiga minha desviou e que um rapaz que eu quase casei do Vista Alegre lá da igreja da Quadrangular de América, ele também falou que o cara tá do jeito que tá por culpa minha, porque todas as pessoas que se aproximam de mim acabam assim. Mas esse versículo fala que é o contrário, por quê? Porque nós somos perfumes e fragrância de Cristo, tanto para os que estão se salvando mediante Deus usando as nossas vidas e pregar a verdade, e também aqueles que não querem. Por quê? Porque eles não aceitaram. Então tem uma diferença quando uma pessoa aceita e você vê o testemunho da pessoa, e quando outra pessoa não aceita. É impossível a árvore boa. Até por mim mesmo. É impossível porque estou na presença de Deus. É impossível a árvore boa dar maus frutos. É impossível a árvore má dar bons frutos. Sim. A árvore então boa ele distorceu a palavra. Frutos. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Você vai falar mais alguma coisa? Pelos frutos. Então segura aqui. 1 Coríntios capítulo 2, aí você pode ler tudo já. Eu já li já. 1 Coríntios capítulo 1? O 2, né, que você mandou ler aquela hora? Capítulo 2. Daí você leu 2 Coríntios 2:2. Ah, tá. É 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, de 1 adiante. Porque ele fala sobre você pregar no poder do Espírito Santo de Deus e ter a sabedoria de Deus e não confiar em sabedoria humana. Vê onde o Rami tá? Tá lá fora. Ele não entrou mais. Tem que ver onde ele tá. Rami. Tá do carro, eu acho. Dá uma olhada aí. Eu tô tomando coisa. É 1 Coríntios 1 ou 1 Coríntios 2? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 até 16. Tá. Aqui. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Vê o 9 e o 10. Qual? 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subirão ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, peraí. Quem tem intimidade com Deus, Deus revela Tudo. E também, se quiser rebatar pro terceiro céu, rebata. Sim. E pro outro lugar. Tanto se também para ter experiência para ir pro inferno. Qualquer tipo de experiência espiritual. Tá, qualquer tipo de experiência espiritual. Qualquer tipo de experiência espiritual, ou todas as experiências espiritual, né, que Deus quiser dar pra pessoa, Sim. né? Que já me deu todas. Né? E tive 2 vezes mais também de todas. E muitas outras que nunca ninguém outra pessoa teve. Alguns teve semelhante, mas, né, eu tive todas. Tive 2 vezes mais, mas qualquer outra. Tá. Romanos 8, 18. Espera a expectação do Filho de Deus, que a glória que ele vai Revelar. Interessante. Sabia que as pessoas distorcem esse versículo? Esses dois, o 9 e o... Fala pra mim o que esse povo não distorce. Porque a pessoa não tem intimidade quando não tem revelação de Deus. Porque pra mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha! É pra ler só esse? Você lê mais pra frente o que ele fala? Não precisa... Pula o versículo. Se vocês quiserem ler em casa, 19... Ou 18, 19... O 19 e 18, eu não leio o 19, nem o até o 23. Deixa o irmão ler o 26. Lê o 27, fazendo um favor pra mim. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha, sabe o que está querendo dizer? Que Deus que revela. É Deus que revela, mas tá falando para os santos. Para os santos, aquele que está buscando santidade em Deus. O povo, sabe o que já falaram para mim? Eu lembrei de uma coisa. Deixa Deus te usar. Deus tem entendimento, deixa Deus te usar. Eu lembrei de uma coisa. Que já falaram pra mim que Deus fala com todo mundo, que todo mundo... Não, Deus não fala com todo mundo, não. Pra você escutar a voz de Deus, você tem que ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, perante todas as coisas que a Bíblia fala que é pecado. Não pode ficar concordando com o pecado de ninguém, nem compartilhar com o pecado dos outros. Mantém, tá? 1 Timóteo 5. Os anjos das igrejas constituir. Não. Terminei. Conserva a ti mesmo. Puro. Não é pra você participar em personalidade. Sim. Então, o que acontece? Como que você tem que ser convertido, você tem que se arrepender de todos os pecados, você tem que pregar contra o pecado, contra todos os erros, você anunciar a palavra, mostrar pra pessoa que ela tem que sair do pecado pra entrar na palavra, com o caminho, a verdade e a vida é Jesus, né? Então, como que você vai falar que Deus, ele fala com você? O falar que Deus está falando aqui na Bíblia é falar que ele falava com Moisés, falar que ele falava com Estevão, falar que ele falava com o apóstolo Paulo, falar que ele falava com Jesus. Você entendeu? Falar que nem ele falava com Débora, que era ali uma juíza, uma profetisa. Também tem as mulheres que Deus falava, que nem falou com a mãe de Sansão. Então, com Maria, você entendeu? Os apóstolos, né? Com os apóstolos. Isso! Mas como? Como que é que você consegue adquirir isso pra sua vida? Intimidade, busca. Você tá achando que é de qualquer jeito? Ah, mas quando eu tava no pecado, eu escutei Deus falar comigo pra eu sair do pecado. E aí eu me entreguei pra Jesus. Gente, isso é diferente. Isso é muito... Aqui tá falando de revelar os mistérios. Deus não vai chegar numa pessoa do mundo e vai falar assim, ô fulano,
revelar minha vida inteira pra uma pessoa que tá no maior pecado de todos, porque pecado é pecado, e pra Deus pecado, todo pecado é grande e é grave. Ai, vai lá falar com a fulana de tal, revelei a vida dela. Não, isso não existe, tá falando de revelar. O que Deus tá falando aqui é de revelar as profundezas, tá falando que o Espírito Santo, ali em Coríntios mesmo falou. Tem aqueles também que é usado... Que ele revela a profundeza de Deus. É usado em semanas ou em meses, depois a pessoa cai de novo. Você entendeu? A pessoa inconstante. É que nem que Jesus falou. Profetizou? Fez milagre? Expulsou? Profetizou, revelou. Mas você terminou na iniquidade. Você começou na carne e terminou começou no espírito e terminou na carne. Não adianta. É isso que Deus está querendo dizer também desse povo aí. Vocês fizeram isso. Tem uns que nem fez. Você foi usado, né? Tem uns que nem foram usados. Foi o diabo ali enganando eles, porque o diabo tem suas artimanhas. O próprio apóstolo Paulo lia ali para vocês que não podemos subestimar os seus ardis. Por quê? Porque ele é astuto, ele é esperto. Isso é transfigura. Transfigurante de luz. Como ministro de justiça, mas são fraudulentos. Sim. Você vai falar mais alguma coisa? A bateria tá acabando. Nossa, eu falei mais um, cara. Tô sentindo dor na cabeça e no peito. Lembra? Mais um. Acabando de cair. Chega debaixo do carro. Uma olhada aí. Tentando lembrar agora. Caramba, hein? Caramba. Você leu qual mesmo? 1 Coríntios? Eu já li, 1 Coríntios, já li Romanos. Nossa, tá mais um pra ler pra finalizar, caramba. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5. Pode começar a ler do 17 mesmo e até o versículo 25. Olha, o versículo 24 e 25 é muito forte também. Os outros, todos eles são fortes. Todos os versículos são fortes. 22 também é muito forte, 21. E os outros também são muito fortes. O 24 e 25 são muito fortes também. Ele está falando assim que a pessoa não consegue manter aquilo que ela não é. Uma hora vai aparecer. Fazer o quê? É 1 Timóteo 5, né? Isso. Então Deus quer que você Vê se ele tá aí, Patrick. Vê se ele tá aí. Se arrependa. Não é todo mundo quer se arrepender, não. Só quer ficar arrumando desculpa. Aí, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Vou pegar. Pega agora, querido. Ó, filhinha. Qual versículo? 17 diante. Deixa ele passar, eu vou pegar ele. Só você vir aqui e pegar ele. Tem que passar perto da sua perna, pega. Vem. Você tá olhando? Você passar. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os. Os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Ele tá falando testemunhas verdadeiras, viu? Porque o mandamento testemunhas fala, verdadeiras. Não dá falso testemunha. Em Provérbios que Deus abomina. Boca mentirosa, pessoas que correm para derramar o sangue inocente, língua mentirosa, falso testemunho, língua que proferem falso testemunho e mentira junto, um monte de coisa. A ninguém impõe precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, que é o suco de uva, tá? Que se chama vinho por conta dele nascer numa vinha. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Vai falar mais alguma coisa?
Só. Então, amém, pessoal. Eu quero falar pros irmãos. Só isso. Não, pode falar aí. Não, fala você. Não, só cancelar, vou só falar isso já. Então, irmãos, Deus os chamou eu para... faz 7 anos que eu sou convertido por completo. E também, se fosse por completo, já faz 7 anos na presença de Deus, sou convertido por completo 7 anos. 7 anos na presença de Deus, convertido por completo, eternamente vai ser assim. O que é o ponto que eu quero falar terminando isso daí? Eu sou completo, né? No corpo de Cristo, sou apóstolo, profeta maior, tal, tudo no corpo de Cristo, pastor. Mas é o seguinte que você que não é, busque para ser completo no seu chamado. E aqueles que é pastor ou missionário que é completo no chamado, busque também ajudar outras pessoas para ser completo no chamado dela, porque o corpo de Cristo foi feito para isso, para ajudar um no outro. Aí depois, na hora que a pessoa tiver bem, diz assim que ele vai levar a própria carga dele. Sim. E vai ajudar outras pessoas. Aí para ajudar outras pessoas. Então, eu ajudei várias pessoas a ser completo no chamado dela. Muitos ficaram firmes, muitos voltou para o que quis. Porque eu sou completo. Eu ajudei pessoas que teve chamado de pastor, eu que sou apóstolo. Ajudei pessoas que... Eu que sou apóstolo, fazer maior tudo. Corpo de pastor. Eu ajudei pessoas que nem missionária e outros se completam no chamado de missionária, chamado de evangelista e tal. Eles foram. Então, firme, alguns voltou para trás. Por quê? Porque parou de escutar a palavra. Aqueles que não voltou estão praticando. Então, outros que estão aí, ajude o próximo, porque Jesus está voltando, filho. Não ajudar, a Bíblia fala assim que nós temos que, quando Deus usou na profecia para falar que temos que congregar, também ajudar. Obras de caridade. Então, isso é obra de caridade. O pessoal acha que obra de caridade é só ficar dando comida, não é só isso não. Primeiramente não é só isso não. As demais coisas. É ajudar primeiramente a pessoa a ser salva. Lógico que você vai ajudar com comida. Mas a salvação também é importante. A palavra que liberta, salvação, depois o material. Então, é isso. Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, amém. E isso aí.